Já parou para refletir que a couve, esse tesouro que encanta os pratos dos brasileiros, pode se metamorfosear em uma ameaça sorrateira para o seu fígado? Um bocado de gente acha que, por ser tida como uma super verdura, comer à vontade não traz perigo algum. Entretanto, o fato é que, se consumida de maneira inadequada, a couve pode exagerar na dose e deixar um dos órgãos mais essenciais do corpo no sufoco. E a cereja do bolo é que os indícios desse descompasso frequentemente ficam camuflados. O fígado é uma verdadeira usina do corpo, desempenhando mais de 500 funções indispensáveis, como eliminar toxinas e gerar os ingredientes fundamentais para a nossa digestão. Pense só nas maracutaias do dia a dia, que podem colocar esse órgão em uma fria tudo isso sem que você dê a mínima. Aquilo que poderia ser um super-herói para o bem-estar pode, em algumas circunstâncias, se transformar em um vilão de capuz e máscara. E é justamente isso que vamos desembaralhar nesse vídeo que preparamos para hoje. Em que momento a couve, que antes é um verdadeiro elixir de saúde, transforma-se em vilã da história? Venha comigo nessa jornada até o final, pois vou revelar os 10 incríveis superpoderes da couve, além de apontar os 5 deslizes típicos que podem fazer essa folha se tornar um verdadeiro caos para o seu fígado. E aqui vão 5 sugestões espertas para você extrair o melhor dessa situação sem colocar seu bem-estar na corda bamba. Manda ver e me diz nos comentários: você é fã de couve a ponto de comer todo dia ou dá só uma passada de vez em quando? O que você diz pode ser um espelho da atenção que seu fígado recebe. Após você ter percebido que a couve pode ser tanto uma cura quanto um estrago, é momento de direcionar o olhar para as qualidades brilhantes dessa vegetal tão intrigante. Quando saboreada da maneira apropriada, essa delícia fornece elementos que turbinam o organismo e blindam o fígado contra uma série de enfermidades. Os ganhos incluem desde a limpeza interna do corpo até o fortalecimento das defesas e o aprimoramento da circulação sanguínea. Então, antes de desbravar os enganos mais traiçoeiros, vamos entender juntos por que a couve deve ter um cantinho especial em sua refeição. Vantagem número 1. A couve é como uma faxineira que garante a limpeza do fígado de forma natural. A couve é como uma super-heroína das verduras, famosa por sua habilidade de limpar o organismo, fazendo uma faxina no fígado e deixando tudo tinindo. Ela abriga substâncias conhecidas como glicosinolatos, que ajudam o fígado a transformar e expelir venenos que tentam se alojar no organismo. Esses elementos atuam como uma armadura protegendo as células do fígado das intempéries que enfrentam a cada dia. Além disso, eles dão uma mãozinha para apressar aquelas limpezas que costumam arrastar-se como tartaruga velha ao longo dos anos. Por isso, os entendedores do assunto sugerem que se adicione a couve na dieta de maneira harmoniosa. Quando ingerida da forma certa, ela se transforma num parceiro poderoso do fígado. Entretanto, é fundamental ter em mente que até mesmo um superalimento como esse pede um certo jogo de cintura na hora de usar e preparar. O segundo atrativo é a abundância de fibras que atuam como verdadeiros ajudantes na hora de digerir. Outro trunfo da couve é sua fartura de fibras que atuam como um verdadeiro maestro na sinfonia do nosso sistema digestivo, garantindo que tudo funcione em perfeita harmonia. As fibras que habitam essa plantinha fazem uma dança suave no intestino, ajudando a manter tudo em ordem e afastando o fantasma da constipação que costuma fazer visita indesejada na vida dos mais velhinhos. Além do mais, auxiliam o organismo a se livrar de sujeiras e venenos, aliviando a maratona de tarefas do fígado. Isso quer dizer que, ao saborear a couve na dose ideal, você torna a digestão mais leve e ainda coloca uma armadura protetora nesse órgão tão essencial. As fibras atuam como os super-heróis do colesterol, mantendo o coração em forma
e a saúde cardiovascular em harmonia. E para encerrar, promovem uma onda de satisfação, mantendo os exageros na alimentação longe do nosso prato. Dessa forma, cada pedaço de couve devorado pode se transformar em um super-herói na luta contra encrencas do estômago e do fígado. Vantagem número 3, um verdadeiro escudo de antioxidantes que enfrentam os vilões chamados radicais livres. A cúvia é como um cofre cheio de joias antioxidantes repleto de vitamina C, beta-caroteno e flavonoides prontos para enfrentar os radicais livres que tentam bagunçar a festa no corpo. Esses radicais são como pequenos furacões bagunceiros que fazem festança nas células, apressando o relógio da velhice e colocando uma lupa no risco de várias doenças crônicas. Quando o fígado se vê na linha de fogo desses ataques, ele acaba deixando escapar parte de seu superpoder de limpar e se renovar. Ingerir couve com frequência não só defende o fígado, mas também estende seus braços protetores ao coração, aos pulmões e até à pele como um guardião verde e vigoroso. Os super-heróis que habitam essa planta fortalecem as defesas do corpo e trazem uma dose extra de vitalidade para encarar a rotina diária. Por isso, muita gente comenta que se sente como se tivesse tirado uma âncora do barco e ancorado na leveza depois que começou a adicionar couve na dieta. Adotando essa prática descomplicada, você levanta barreiras no seu organismo contra os vilões das inflamações e as doenças que desgastam o corpo. Quarta vantagem: nutrientes que turbinam o sistema imunológico. Muita gente desconhece, mas a couve se destaca entre os vegetais, sendo uma verdadeira fábrica de vitamina C, um verdadeiro escudo para o corpo, ajudando a deixar nosso sistema imunológico mais forte do que nunca. Ademais, essa maravilha é rica em vitamina A, que serve como um escudo para as mucosas do sistema respiratório e um antifúngico para os olhos, afastando as infecções indesejadas. Essa mistura de substâncias benéficas faz com que o organismo enfrente de forma mais eficaz vírus, bactérias e outros intrusos indesejáveis. Um detalhe que não pode passar batido é que a vitamina C atua como uma super auxiliares do ferro, ajudando na sua absorção e evitando que a anemia dê as caras, pois essa, por sua vez, age como um verdadeiro sabotador do sistema imunológico. Com o fígado a todo vapor e o escudo imunológico afiado, o corpo vira um verdadeiro guerrilheiro da saúde, transbordando disposição e vitalidade. Ingerir couve de forma moderada é como erguer um paredão protetor contra as enfermidades. Isso revela que, apesar de ser modesta, essa folhinha verde possui uma força admirável quando se trata de cuidar da saúde. Vantagem C: ação que combate as chamas da inflamação no corpo. A chama eterna da inflamação crônica está por trás do derretimento do fígado e de uma série de males contemporâneos como diabéticos travessos e as peripécias do coração. A couve, por conta de seus ingredientes mágicos, funciona como um remédio da natureza para combater a inflamação, diminuindo aqueles incêndios invisíveis que o corpo às vezes enfrenta. Esse fenômeno é como um super-herói que ajuda as articulações, dá uma força para o intestino e até ilumina a pele, que acaba mostrando como está o nosso interior. Ingerir couve de forma constante pode proporcionar um alívio para aqueles incômodos que surgem na barriga e na luta contra a água que insiste em ficar acumulada. Ademais, a força milagrosa da couve atua como um escudo contra as mazelas do fígado, impedindo que enfermidades como a esteatose hepática avancem a passos largos. É como se a gente construísse uma fortaleza em torno dos nossos órgãos mais preciosos, sem ficar refém só dos remédios. Dessa forma, a couve pode ser considerada uma parceira valiosa na batalha contra as inflamações que se camuflam. Sexta vantagem: um escudo para o coração e uma dança do colesterol em queda.
O coração também se beneficia bastante quando a couve entra na nossa rotina de forma balanceada. Abundante em fibras que se desfazem com facilidade, essa belezura colabora para derrubar o colesterol LDL, carinhosamente apelidado de colesterol do mal. Esse monitoramento é fundamental, já que o acúmulo de gordura na corrente sanguínea não pesa apenas no coração, mas também no fígado, que tem a missão de dar conta de todo o banquete que consumimos. Ademais, a couve é uma verdadeira amiga do coração, oferecendo potássio, um mineral que age como um maestro, afinando os vasos sanguíneos e regendo a pressão arterial com suavidade. Além disso, esses super-heróis chamados antioxidantes combatem a oxidação das moléculas de colesterol, afastando o risco de surgirem placas indesejadas nas artérias, como se fossem verdadeiros vigilantes da saúde. Dessa forma, cada pedaço de couve que você devora se transforma em um superpoder para o coração, fortalecendo essa máquina de emoções. A consequência é um organismo mais resguardado contra ataques do coração, derrames e perrengues no fígado. O sétimo trunfo é a couve, que se ergue como uma parceira fiel na batalha contra a pressão alta. Controlar a pressão sanguínea é como afinar um instrumento musical essencial para garantir que o coração, o cérebro e o fígado toquem a sinfonia da saúde em harmonia. A couve é como um super-herói da saúde cheia de potássio, esse mineral que faz uma dança perfeita para neutralizar os impactos do sódio no corpo. Essa harmonia diminui o acúmulo de líquidos como quem esvazia um balão furado e ainda dá um empurrãozinho na corrente sanguínea, fazendo ela dançar alegremente. Quando a pressão do sangue faz um bico de felicidade, o fígado se anime, pois recebe uma dose generosa de sangue fresquinho para brilhar no seu trabalho. Além do mais, a couve é uma verdadeira mina de magnésio, que funciona como um maestro na orquestra da contração muscular, até mesmo do coração, que também precisa de sua batuta. Esses compostos fazem da couve uma parceira indispensável na rotina de quem enfrenta a batalha contra a pressão alta. Dessa forma, ela atua como um elixir que estica os dias e se coloca como um escudo contra desafios sérios do coração e suas artimanhas. Vantagem número 8. Fortalecimento dos ossos através da magia do cálcio e da poção encantada da vitamina K. A couve se destaca entre as verduras como um verdadeiro tesouro de cálcio, aquele mineral que é o guardião dos nossos ossos saudáveis. Ao contrário dos derivados do leite, ela apresenta cálcio que o corpo abraça com facilidade e ainda entrega uma pitada de vitamina K, que é como uma ajudante para fazer esse mineral se acomodar nos ossos. Essa mistura é o tempero essencial para afastar a osteoporose, principalmente entre os mais experientes da turma. Além do mais, dá um gás nos dentes, unhas e articulações, garantindo uma vida com mais sabor e energia. Ingerir couve com frequência é como colocar uma armadura verde no corpo, protegendo os ossos e diminuindo as chances de escapulidas e tombos típicos da melhor idade. Assim como um maestro rege uma orquestra, o fígado dá o tom na sinfonia do metabolismo das vitaminas. Cuidar bem desse artista vital só faz aumentar a música harmoniosa dos seus benefícios. Assim, a couve atua como um verdadeiro escudo para o corpo, fortalecendo e tornando-o mais resistente, quase como uma armadura verde. Vantagem número 9. Vantagens para os olhos e a derme. Devido ao seu tesouro de vitamina A, luteína e zeaxantina, a couve é como um escudo que guarda nossos olhos contra os perigos do mundo. Esses compostos diminuem as chances de o passarinho da degeneração macular e da catarata fazer ninho, especialmente em quem já virou avó ou avô. Além do mais, a vitamina C que habita na couve é como um elixir da juventude, fortalecendo a pele e dando aquele up na produção de colágeno, mantendo-a firme e cheia de vitalidade.
Esse mix de substâncias nutritivas resulta numa aparência mais viçosa e em olhinhos mais resguardados contra os estragos do tempo. Simultaneamente, essas substâncias que combatem oxidações são como super-heróis da pele, aliviando inflamações e transformando problemas como acne e irritações em meras lembranças. O fígado, quando bem cuidado, acaba se tornando o super-herói da nossa pele, afastando as toxinas que, se deixadas de lado, poderiam transformar nossa cutis em um verdadeiro campo de batalha. Dessa forma, a CV opera como um maestro de dentro para fora, orquestrando harmonia entre beleza e bem-estar. Vantagem: 10 a couve e o aliado para uma vida longa e cheia de saúde. Por concentrar uma variedade de nutrientes essenciais, a CV se transforma em uma das opções mais saborosas para quem deseja adicionar anos à vida com vitalidade. Seu papel como um verdadeiro escudo contra os radicais livres, além de apagar incêndios inflamatórios e cuidar do fígado como um zelador, ajuda a evitar que doenças crônicas e degenerativas façam festa. Cuidar do fígado é como manter um motor robusto em um carro antigo. Isso proporciona mais vitórias de energia e disposição na corrida da vida, que se estende por muitos anos. Ademais, os minerais e as vitaminas que você encontra aí são como super-heróis, dando um up nos ossos, músculos, coração e sistema imunológico, criando uma armadura que resiste ao desgaste do tempo. Quem faz da couve uma companhia frequente nas refeições costuma navegar em mares mais tranquilos, quando o assunto é complicações metabólicas. Isso demonstra que viver muito não está apenas atrelado ao número de velhinhas no bolo, mas também às decisões que tomamos a cada dia. E a couve, quando saboreada da maneira adequada, pode se revelar um dos truques mágicos para aumentar a longevidade e melhorar a qualidade de vida. Já reparou que a couve é como uma poção mágica para a saúde, capaz de trazer vida longa e próspera quando usada na medida certa? O problema é que é exatamente nesse espaço entre o saudável e o exagero que pode estar a armadilha. Um bocado de gente pensa que, sendo a saúde uma aliada, pode se empanturrar à vontade ou cozinhar de qualquer maneira. Esse desleixo pode metamorfosear a couve em um veneno sorrateiro capaz de atacar o fígado sem fazer barulho. O organismo que deveria ser resguardado acaba como um atleta com excesso de bagagem, enfrentando perigos de perder o fôlego. Por isso chegou a hora de eu te puxar para a realidade e mostrar os equívocos mais frequentes que uma multidão de almas inocentes comete na calada do cotidiano. Fique esperto, porque alguns desses eventos podem estar dançando na sua casa a cada amanhecer. Cometer uma gafe devorando couve em alta dose todos os dias. A couve é como um super-herói dos nutrientes, mas se você decidir fazer dela sua melhor amiga todos os dias, pode acabar se enredando em uma trama indesejada. A questão é que esse legume é recheado de compostos conhecidos como oxalatos, que em doses excessivas podem sobrecarregar as máquinas do corpo, fígado e rins. Além do mais, comer em demasia pode resultar numa montanha de fibras que o corpo não consegue lidar, trazendo como consequência um festival de gases, barriga inchada e aquele desconforto digestivo que nem o melhor remédio consegue apagar. Para aqueles com o fígado já em estado de fragilidade, essa overdose verde se torna um verdadeiro perigoso desafio, fazendo o organismo suar a camisa para processar os ingredientes dançantes da couve. Um bocado de gente na busca por uma vida mais saudável acaba se empolgando e fazendo sucos verdes em baldes sem perceber que isso pode trazer alguns problemas. O truque é dançar com a variedade de vegetais durante a semana, em vez de deixar a pobre couve se tornar a estrela solitária do jantar, repetindo seu papel de coadjuvante de forma cansativa. Dessa forma, você desfruta das suas vantagens,
sem sobrecarregar o fígado com peso extra e desnecessário. Erro número 2. Dar um nó na couve ao prepará-la do jeito errado, como mergulhá-la em frituras ou encharcá-la de óleo. Um dos grandes equívocos é pensar que qualquer forma de cozinhar a couve preserva suas propriedades como se fossem superpoderes indestrutíveis. Quando a hortaliça dança no óleo quente ou se deixa envolver em uma fervura exagerada, acaba desaprumando uma porção generosa das vitaminas e minerais que são os verdadeiros guerreiros do fígado. Para piorar a situação, a gordura em demasia coloca uma enorme pressão no órgão que vira um verdadeiro Hércules, dobrando esforços para digerir tudo enquanto engorda e acumula toxinas como se estivesse guardando relíquias na garagem. Isso eleva as chances de inflamações, acúmulo de gordura no fígado, além de desarranjos digestivos que se escondem na penumbra. Diversas famílias costumam fritar a couve em panelas transbordando de óleo ou até em pratos super gordurosos, achando que ainda estão cuidando da saúde. Na verdade, essa prática pode fazer de um prato saudável um verdadeiro vilão para o fígado. Opte por pratos mais sutis, como uma rápida dança no vapor, ou um prazer suave de refogado com um toque de azeite, mantendo intactos o gosto e as vitaminas enquanto cuida bem de sua saúde. Errar na combinação 3 é como colocar couve em uma dança de gala com pratos ou remédios que bagunçam o fígado. Outra atrapalhada comum é misturar a couve com comidas ou remédios que já fazem o fígado trabalhar como um atleta em final de maratona. Quem combina legumes com refeições super gordurosas, bebidas alcoólicas ou até mesmo exagera no açúcar, pode acabar jogando fora toda a saúde que esses ingredientes trazem. O fígado, que deveria ser abraçado pela couve, acaba se afogando em um mar de toxinas e gorduras que não sabe como enfrentar. Ademais, certos remédios que tomamos na rotina, como o Sparador e aqueles que cuidam do colesterol, podem criar um verdadeiro tumulto quando se juntam a uma dieta que exagere na quantidade de couve. Isso rola porque os vegetais possuem compostos que mexem com o funcionamento de algumas medicações, amplificando ou diminuindo as suas ações. Dessa forma, o que à primeira vista se apresenta como uma decisão aparentemente benéfica pode envolver armadilhas invisíveis para o corpo. A chave da sabedoria reside na harmonia. Saborear a couve de maneiras criativas, sem sobrecarregar o fígado, com misturas pesadas ou arriscadas. Erro número 4. Consumir couve crua sem dar aquele banho de higiene. Um bocado de gente adora se deliciar com couve fresquinha em saladas ou no famoso suco verde, mas se esquece de um pequeno detalhe que é crucial: a limpeza adequadinha. Se a couve não passar pelo chuveiro antes de ir para a panela, ela pode trazer uma bagunça de agrotóxicos, poeira, ovos de bichos indesejados e até seres minúsculos que sobrecarregam o fígado e fazem o estômago perder a paciência. Esses poluidores não só jogam no ralo as vantagens da saladinha, como também podem causar uma espécie de intoxicação disfarçada bem na surdina. O fígado, que já se esforça como um atleta em uma maratona de detoxificação, acaba ganhando uma dose extra de trabalho que não deveria. Esse deslize é particularmente sério entre os mais velhos e os que têm a defesa imune mais fraquinha, tornando-os alvos fáceis para complicações indesejadas. Assim, antes de devorar a couve como se fosse uma saladinha de festa, é fundamental dar um banho nela, mergulhando-a em uma água com vinagre ou produto sanitário específico para alimentos, como se estivesse preparando uma iguaria do reino dos vegetais. Esse cuidado básico vira uma armadura contra perigos e assegura que a couve traga benefícios à saúde em vez de criar encrenca. Equivocando-se ao pensar que quanto mais se tem, melhor é a situação, sem levar em conta os limites do corpo, como se ele fosse uma máquina indestrutível. Um dos equívocos mais traiçoeiros
É acreditar que se embrenhar no mundo da couve à vontade só vai trazer vantagens. Essa ideia faz com que um monte de gente se torne chefe de cozinha de suco verde, ou então transforme a couve no prato principal de todas as refeições, achando que está construindo uma fortaleza de saúde. Entretanto, o corpo demandava uma paleta diversificada de nutrientes, pois a superabundância de um só tipo de alimento poderia provocar verdadeiros desajustes no organismo. Quando falamos da couve, o excesso pode ser uma verdadeira pedra no sapato do fígado e ainda pode colocar uma sombra na absorção de minerais preciosos como cálcio e ferro, abrindo espaço para deficiências que ninguém gostaria de ter. Pode ainda intensificar o surgimento de pedrinhas nos rins para aqueles que já têm um terreno fértil, tudo por causa da presença dos oxalatos. O corpo humano é como uma orquestra onde cada instrumentista precisa tocar sua parte para que a melodia saia perfeita. Não adianta pensar que um único prato estrela vai salvar o show, pois só um cardápio balanceado conduz à sinfonia da saúde. Portanto, é essencial honrar os limites e diversificar o prato, evitando que a couve se transforme em um fosso traiçoeiro para o fígado. Após descobrir os maiores deslizes que podem transformar a couve em um vilão para o fígado, chegou a hora de entender como usar esse vegetal de maneira adequada. A ótima nova é que com algumas pitadas de sabedoria na hora de preparar e degustar, você consegue tirar proveito de todos os privilégios dessa folhagem sem comprometer sua saúde. Não é necessário se desfazer da couve, mas sim descobrir como incorporá-la de forma harmoniosa e esperta no dia a dia. Essas ações descomplicadas vão cuidar do seu fígado como se fosse uma planta em um jardim e ainda darão um gás na sua dieta, fazendo os benefícios saltarem aos olhos. Agora prepare-se para as sugestões que vão transformar sua rotina numa verdadeira montanha-russa de aventuras. Sugestão 1: a periodicidade perfeita para apreciar ao longo da semana. A couve é uma verdadeira guerreira da saúde, mas não é preciso que ela apareça em cada prato do dia a dia para fazer milagre. O melhor é dar uma colherada nessa delícia de 3 a 4 vezes na semana, dançando em harmonia com outros vegetais como o espinafre, a rúcula e a alface, sem deixar que a monotonia dê as caras. Assim, o organismo se banqueteará com uma diversidade de nutrientes, sem fazer o fígado trabalhar como um burguês rabugento com as mesmas coisas sempre. Essa regularidade ajuda a evitar um festival de fibras e oxalatos, que podem transformar os rins em verdadeiros palhaços, fazendo com que quem extrapola sinta um desconforto danado. Mantendo essa harmonia, você assegura as vantagens da couve enquanto evita os perigos que ela pode trazer. É mais sábio fazer escolhas alimentares certeiras do que se entupir como um peru no Natal. Não se esqueça, a excelência e a harmonia sempre se sobressaem à simplicidade de ter coisas em excesso. Sugestão número 2. Aposte em duplas poderosas para salvar o seu fígado do apocalipse. Que tal misturar cúrcuma com azeite de oliva? Esse par é como Batman e Robin para a saúde. E não esqueça de juntar beterraba e limão, uma combinação mais fresca que um mergulho no mar em dia de calor. Essas misturas vão deixar seu fígado fazendo a dança da vitória. Uma maneira de turbinar as vantagens da couve é misturá-la com os ingredientes que dançam bem ao seu lado. Combinar a couve com frutas como maçã, abacaxi ou limão em sucos, por exemplo, é como fazer um festão para o fígado, aumentando a festa dos nutrientes e tornando a digestão uma brisa refrescante. Quando se trata de pratos saborosos, a couve pode dançar juntinho com um fio de azeite de oliva numa dose bem moderada, trazendo um toque antioxidante sem inundar de gordura. Não misture suas saladas com aqueles pratos pesados, como carnes almofadadas ou frituras que, ao invés de ajudar, só trazem confusão ao seu organismo. Misturas sutis e orgânicas
ajudam a couve a brilhar como verdadeira guardiã do fígado. Dessa forma, você converte um mero prato em um forte parceiro na promoção do seu bem-estar. Pequenos toques nas decisões cotidianas podem transformar por completo o efeito que a couve exerce em sua saúde. Sugestão 3. A maneira adequada de limpar e preparar a couve. Antes de devorar a couve, seja ela crua ou cozida, é crucial certificar-se de que está mais limpa do que um sargento em dia de inspeção. Mergulhe as folhagens em um banho de água com vinagre ou adicione um pouquinho de água sanitária adequada para os comestíveis e deixe-as relaxando por aproximadamente 15 minutos. Essa dança de limpeza expulsa os monstros indesejados, como parasitas e bactérias, além de dar adeus aos vestígios de venenos que podem deixar o fígado reclamando. Em seguida, dê um mergulho sob a água dançante para se livrar de qualquer resquício da mistura que você usou. Na hora de preparar, escolha jeitos ligeiros como dar um leve banho de azeite ou fazer um cozimento a vapor para manter os nutrientes na melhor forma. Fuja das frituras ou dos cozimentos intermináveis que acabam deixando a couve parecendo uma sombra do que era, além de transformar suas propriedades em vilãs da saúde. Com esses cuidados descomplicados, você assegura uma couve purificada repleta de nutrientes e verdadeiramente benéfica para a saúde. Sugestão 4. Como diversificar as técnicas de cozimento sem abrir mão dos nutrientes. Para saborear todos os frutos da couve, é melhor diversificar as maneiras de consumi-la durante a semana. Num belo dia, dá para fazer aquele suco verde, que é uma verdadeira explosão de frescor. Em outro arranjo, passe a couve rapidamente pelo fogo para fazer companhia ao almoço. E ainda dá para usar essa folhinha verde em caldos ou misturas coloridas de salada. Esse cardápio variado assegura que o corpo consiga sugar os nutrientes de maneira mais esperta e eficiente como uma esponja em um dia de chuva. Além disso, foge da rotina sem graça das refeições, que pode fazer com que se afunde em um único jeito de cozinhar. Cada método na cozinha revela um pedaço distinto do mosaico nutricional e contribui para deixar a alimentação em harmonia. Isso também transforma a couve em uma delícia que vai dançar no paladar e se integrar suavemente à rotina diária. O mistério mora na variedade, sempre com um toque de leveza e harmonia. Sugestão 5. Fique de olho nas mensagens que seu corpo envia e evite exageros na hora de comer ou beber. O corpo é como um bordão que toca quando algo não está em sintonia e é essencial prestar atenção a essa sinfonia de alertas. Se ao se empanturrar de couve você notar um barrigão mais inchado que balão, uma sinfonia de gases, uma digestão desajeitada ou um desânimo que nem café forte resolve, pode ser que seu fígado esteja pedindo socorro. Esses sinais não podem ficar de fora da sua lista de prioridades, pois são como faróis piscando, indicando que é hora de rever a dose que você anda colocando para dentro. A temperança é o segredo. Até a comida mais nutritiva pode se transformar em um vilão quando está de forma desenfreada no prato. Não se esqueça de que cada ser vivo tem suas próprias exigências, e o melhor caminho é sintonizar com as mensagens que o corpo está comunicando. Dar uma brecha na hora de devorar os alimentos e intercalar com outras folhas pode adicionar mais harmonia à sua refeição. Dessa forma, você desfruta ao máximo da couve, sem colocar sua saúde em uma enrascada. Como já dissemos até agora, a couve é como um super-herói da alimentação, salvando o fígado e trazendo uma infinidade de vantagens para o bem-estar. Entretanto, quando utilizada de maneira imprópria, essa substância pode se transformar em um fantasma indesejado habitando seu interior. A distinção reside no modo como você cozinha na regularidade e nas misturas que você opta por fazer todos os dias. Desse modo, é fundamental honrar os limites e captar as mensagens que o corpo envia. Assim,
Você faz da couve sua parceira e não uma dor de cabeça. E o mais incrível é que assegura uma dose extra de vitalidade e ânimo e uma armadura contra os males da vida, garantindo que a gente flutue na dança da saúde por muitos anos a fio. Agora eu tô curioso para saber de você. Você já pisou na bola com a couve em algum momento? Deixe um recadinho aqui embaixo e conte como foi sua jornada, porque sua história pode iluminar o caminho de outros e livrá-los de percalços semelhantes. Dê um pulo e curta esse vídeo. Não esqueça de se inscrever na nossa nave e apertar o sininho, pois todo santo dia estamos aqui com dicas que podem salvar sua saúde do marasmo. Não esqueça que pequenas mudanças no seu dia a dia podem ser como uma gota que faz transbordar o copo na saúde do seu fígado e, por consequência, na sua existência. Fique esperto, mantenha a harmonia na sua vida e faça da couve sua aliada poderosa. Até o próximo espetáculo na tela.